Eu acredito que a participação política do cidadão é o próprio ato de viver em sociedade. A partir do momento que ele vive em sociedade e ele atua de forma significativa, escolhendo os seus representantes e cobrando deles soluções que possam melhorar a vida de todos, ele tem uma participação política adequada. Participação política é importante, porque principalmente essa geração de hoje, dos jovens de hoje, ela está muito mal acostumada. As gerações anteriores, a minha avó, o meu pai, eles foram gerações que cresceram sendo muito politicamente ativos e eles queriam mudar a situação do país deles. É importante porque esse é o mundo que você vive hoje, você precisa agir hoje para mudar a situação política se ela não é o que te agrada. Para mim, eu faço parte de um coletivo de juventude, que é o Juntos, e essa tem sido, né, o grande motor, né, a força motriz da nossa militância mesmo, porque a gente acredita que várias brechas têm se abrido pelo mundo inteiro, no Brasil, que tem mostrado que cada vez mais o sistema faz com que as pessoas são cada vez mais oprimidas pelo sistema capitalista e tudo mais, então as pessoas têm cada vez mais visto que se a gente não toma a rua, se a gente não faz valer a nossa voz, se a gente não toma o futuro mesmo nas nossas mãos, a gente não tem vez, né? Então eu acho que isso tem sido muito importante. O governo ele tem que atender às demandas e necessidades do povo, e não o povo tem que atender às demandas e necessidades do governo, que são algumas pessoas no poder gastando dinheiro que deveria ser usado para esse coletivo de pessoas que vivem num lugar em comum, que partilham de uma cultura comum, que partilham de uma língua em comum. Eu acredito que a importância da participação política do cidadão é total. Se ele não escolhe e não cobra dos seus representantes melhorias para a cidade, para a vida em geral, ele não tem esse direito, digamos, de reclamar. Porque é muito fácil quando a gente reclama de que as coisas não estão do jeito que a gente quer, mas se a gente escolheu o representante e não cobrar dele, acho que não tem como melhorar. A vida em sociedade só é possível de acordo com a participação política dos seus membros. Eu considero mais participação política, você ter como conhecimento total de causa e sabe, agir de uma forma mais específica, né? E agir sabendo o que você está fazendo, do que você simplesmente achar que, protestar por um direito X, sabendo metade da história, é uma coisa, você tem que saber de todo um contexto histórico, de todo um contexto social do que está se passando. Isso eu acho engajamento político. A gente pode voltar aí os olhos para a Grécia Antiga, para Roma, para o começo realmente da formação dos estados e como as pessoas procuraram agir de maneira que as comunidades se formassem de uma maneira forte, que as suas tradições fossem firmadas e conservadas, e de como foi surgindo essa noção de patriotismo e essa noção da importância do cidadão para o país, para a comunidade e tal. Ação política, mas hoje a gente vive uma época de despolitização muito grande. A juventude passou por um período, a década de 90, a década de 2000, de muita despolitização. Assim, e esse elemento de despolitização levou a um retrocesso, inclusive moral. Assim, acho que a gente perdeu muito do que a juventude já tinha ganho nos anos 60, 70, assim, de avanços morais, por exemplo, de avanço na relação com a sexualidade, nas relações entre as pessoas e tal. Então, nós aqui, apesar de eu ser um pouco mais velho que vocês, a gente é fruto de uma juventude que foi muito despolitizada. E daí, que teve retrocessos morais também. A gente tem isso, inclusive, bastante, assim, pra ver, inclusive, essa relação entre moral e política, assim, como uma despolitização leva a um conservadorismo moral, nesse sentido. E quanto à importância da participação política é evidente, assim, né, da juventude, assim, a gente quer criar, pelo menos eu milito, assim, pra criar um mundo novo, pra criar um mundo, onde não existam essa opressão, esses preconceitos, esses elementos de barbárie mesmo que existem na nossa sociedade. Não é por um acaso que existe racismo, que existe homofobia, que existe machismo. São elementos ultra retrógrados, assim. E a gente querer criar um mundo novo, a gente querer criar com pessoas novas, com pessoas que, a juventude tem uma vivacidade, uma riqueza, uma ingenuidade que são essenciais para criar algo novo, assim.
Muitas vezes eu acho que até a própria juventude se apropria de um discurso de que os jovens hoje não fazem nada, que os jovens são muito apáticos, que os jovens não discutem política, mas eu acho que a pior coisa que tem é a juventude se apropriar desse discurso, né? Porque a gente sabe que não é assim, que cada vez mais a juventude tem tomado o futuro nas suas mãos mesmo. Então, eu acho que isso tem sido um grande desafio para as pessoas que acreditam em uma sociedade diferente, tem sido um grande desafio para quem milita por isso cotidianamente, mas eu acho que tem sido fundamental e eu acho que as perspectivas são muito boas, né? No Brasil também sempre tem esse papo de que a crise não chega no Brasil, de que a crise está na Europa, a crise está nos Estados Unidos, mas a gente sabe que isso se abate aqui no Brasil também e acho que cada vez mais a juventude está se preparando para isso, né? E a juventude hoje, ela tá mal acostumada, porque ela fica, não, essas pessoas, elas vão lutar, elas lutaram por mim, hoje eu não tenho mais o que reclamar, você tem do que reclamar. E não é porque a legislação, porque a política hoje tá mais agradável, tá menos violenta, menos repressora do que estava anos atrás, não quer dizer que tá bom. Quando teve aquele movimento máximo das diretas, estava grávida da minha 4ª filha e fiz questão de ir. E quando as pessoas diziam para mim, Eliana, não vá, eles não precisam de você. Eu dizia, eles não precisam mesmo de mim, mas eu preciso ir. E os jovens hoje, por uma ideologia, na minha opinião, de que você não precisa mais lutar, que tá tudo bem, que a gente está numa sociedade democrática. Hoje a gente não vive numa sociedade democrática. A gente vive hoje na ditadura do capital. Quem tem dinheiro é quem manda. E a juventude ela tem que se colocar em relação a isso. E é a relação com a juventude, com a política hoje. Eu acho que assim, uma parte lutar sem conhecimento de causa, uma grande parte. Muita gente, a gente está aqui na faculdade de letras, da USP, filosofia, história, não sei o quê, e essas pessoas, metade delas não tem conhecimento de causa. É uma luta mesquinha, sabe? A intenção é boa, não vou falar que a intenção não é boa, a intenção é boa. O problema é você ter boas intenções e fazer a coisa toda errada. Isso não funciona na política. É muito importante a gente se colocar, ter uma posição política clara. E na minha opinião, essa posição política ela tem que estar do lado dos trabalhadores, do lado de uma sociedade justa. Só que a população precisa sentir como é que isso vai fazer uma diferença na vida delas. Em que a vida dela vai melhorar de uma maneira concreta, se envolvendo com isso. Eu comecei a militar em 2009, quando eu estava no 2º ano do colegial, pela Assembleia Nacional de Estudantes Livre, uma entidade nacional que foi criada quando eu comecei a militar, que hoje está do lado dos estudantes, esteve do lado dos estudantes na greve federal da educação. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu sinto que eu faço alguma diferença hoje na sociedade. E eu também, além de ser militante da ANEL, uma entidade nacional independente, eu também sou parte de um partido político que eu me organizei no final de 2010 e eu luto por isso todos os dias da minha vida. Eu acho que é uma das coisas que mais me enriquece, que eu mais gosto de fazer, que é pensar que eu estou fazendo uma coisa para conseguir tirar a classe trabalhadora dessa exploração. A juventude é o setor que normalmente durante as crises é o setor mais precarizado, que mais se acaba ficando sem trabalho, com desemprego. O desemprego na juventude da Espanha hoje chega a metade da juventude entre 18 e 24 anos. E é muito importante que a juventude ela se coloque numa posição em relação a isso. Ela é um dos agentes de uma revolução social. E hoje ainda um pequeno grupo para influenciar setores que a gente pode ter contato mais direto. E tem uma perspectiva nessa relação com a juventude, a gente tem uma perspectiva de que apesar da juventude cumprir um papel central, ela só pode cumprir esse papel em aliança com os trabalhadores. O sujeito social não é a juventude, em última instância, são os trabalhadores. Mas a juventude, inclusive a juventude trabalhadora, joga um papel central nisso. E a juventude pode colocar um elemento novo em aliança com os trabalhadores nesse sentido. A minha participação política eu acredito que é a mínima adequada para o cidadão, que é votar. Eu sempre faço questão de votar e escolher adequadamente o candidato, pesquiso e acompanho a carreira depois que ele é eleito, para que depois eu possa dizer, olha, fiz um voto adequado, um voto errado, mas eu acompanhei, eu fiz consciente. O voto consciente é importante. E principalmente se engajar. Eu acho que é importante o engajamento por questões que você acredita. A partir do momento que a sociedade acredita em alguma coisa, Forças Unidas podem conseguir o que quiser. Você sabe que as pessoas que não participam, que não se sentem construindo alguma coisa, isso é um processo natural, se tornam críticas demais.
Isso é muito triste, porque além de não fazer nada, ainda vive só para criticar. E a crítica, inclusive, os justifica diante deles mesmos, da falta de lucidez, da falta de conhecimento, da falta de realmente deixar um tempo para a comunidade. Eu acredito que a juventude precisa não apenas participar, mas levar o movimento estudantil, que é o que é mais relevante politicamente, para a sociedade como um todo, levar esse movimento para que todas as pessoas tenham acesso. A participação da juventude eu acho que é importante justamente porque as pessoas estudam, muitas não precisam necessariamente estar trabalhando, estar num ambiente fechado ou, enfim, muito restrito. Então abre muitas possibilidades para que principalmente os movimentos secundarista e de ensino superior possam levar as ideias políticas para o restante da sociedade, que não tem esse tempo disponível. E eu acho justamente que o que falta hoje é essa acessibilidade, é o jovem tirar o movimento de dentro da universidade, de dentro do colégio e levar. Quem está com essa responsabilidade hoje é a mídia. E a mídia, principalmente massiva, não leva da mesma forma ou com o mesmo ponto de vista que, por exemplo, uma pessoa que está dentro da universidade, que está vendo os problemas acontecendo, levaria. Então eu acho importante não apenas a participação, mas também a divulgação desse movimento, dessa atividade política. Eu acho que a juventude hoje ela tem que cumprir com um papel que é muito fundamental na sociedade. Os últimos anos, principalmente ano passado e esse ano, tem mostrado o papel político que a juventude tem. No mundo inteiro isso tem acontecido, né? Começou lá no Egito, que teve uma revolução, em que de um dia para o outro milhões de pessoas tomaram as praças do Egito e derrubaram um governo de mais de 30 anos, passando depois para a Espanha, que ficou conhecido como movimentos indignados, que também tomaram as praças por meses contra as medidas de austeridade da União Europeia. E isso passou pela Europa inteira, chegou nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Ano passado foi um ano de muita agitação política, né? Todo mundo que estava mais ou menos por dentro das coisas sabia que tinha ato na Paulista a cada semana, né? E eu acho que isso é fundamental. É fundamental para a formação política das pessoas, para as pessoas se entenderem cada vez mais como agentes políticos na sociedade. E é essencial para o futuro mesmo, né? Político da sociedade. Então, eu acho que uma juventude, como eu acho que tem se mostrado a juventude de hoje, é uma juventude que toma muito mais o futuro nas suas mãos, que vê cada vez mais a importância de entender que a política não é só a política dos engravatados, não é só a política de quem está no Senado, na Câmara, ou quem foi votado para isso, não é só a política da urna, a política da rua, a política né, do dia a dia, a política da calça jeans e do tênis também. O que é política? É a arte realmente de exercer o poder para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e, consequentemente, mais patriotismo, que lutem mais porque acreditam que desta luta sairá uma realidade mais justa, uma realidade melhor.